Olá, muito bom dia a todos e todas que aqui nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais este webinar realizado pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, hoje tratando do tema de crescimento verde e segurança energética no Brasil, com um convidado muito especial, o excelentíssimo senhor ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que já esteve conosco na Câmara, e é um prazer recebê-lo novamente para um tema tão importante aqui para os associados da Câmara e para o nosso país, né? Uma discussão importante que a Bridgman tem levado à frente e que hoje damos continuidade, então, com o ministro. Farei algumas palavras iniciais aqui de abertura, inicialmente falando sobre a Câmara, né, e sua presença no Brasil, 105 anos que estamos aqui, atuando como um ponto focal para a comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, tratando de fóruns relevantes para promover o comércio bilateral, investimentos, serviços e oportunidades de networking entre grandes investidores britânicos do Brasil, empresas brasileiras e os demais associados da Câmara, assim como o público, de uma maneira mais ampla. A Câmara está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, e operamos por meio de diferentes comitês setoriais, por meio dos quais focamos e damos continuidade, discussões de temas que são pertinentes a determinadas indústrias e também temas que são transversais a diferentes indústrias. O evento de hoje é organizado por dois destes comitês, o nosso Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade e o Comitê de Energia Elétrica e Renováveis. Quero, então, convidar a todos nesse momento que visitem o site da Bridgman, bridgman.com.br, para que conheçam mais de nossas atividades e também da atuação dos 12 diferentes comitês que compõem a nossa Câmara de Comércio. Faço agora os meus agradecimentos aos associados mantenedores da Bridgman, cujas marcas estiveram divulgadas no início desta sessão. Quero agradecer ao Márcio Zanetti e Mariana Pimentel, presidente e vice-presidente da filial São Paulo da Bridgman. Quero agradecer ao Fábio Caldas, vice-presidente da Bridgman Brasil e presidente do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis. Quero agradecer a Bianca Antacli, presidente do Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e aos respectivos vice-presidentes desses comitês, Renato Cordeiro e Guilherme Leal, pela coorganização deste evento no convite ao ministro. Também agradeço ao time interno da Câmara Britânica pelo suporte e toda a organização para que esse evento acontecesse. E, claro, novamente, agradeço ao nosso ilustre convidado de hoje, excelentíssimo ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que estará conosco em alguns minutos. Eu passo a palavra ao Márcio Zanetti, presidente da Bridgman São Paulo, e ele falará aqui brevemente sobre a estrutura do nosso evento. Agradeço a atenção de todos e todas e desejo uma excelente discussão. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Eu gostaria de reforçar suas palavras, agradecer muito a presença do ministro Joaquim Leite, aos esforços da Bianca, do Guilherme, Fábio, todos os membros dos comitês, da equipe de suporte da Câmara e à audiência que está aqui presente. Vou passar a palavra para a Bianca. Bom dia a todos. Eu também gostaria aqui de fazer o meu agradecimento à Ana Paula e ao Márcio pelas palavras iniciais, também ao Guilherme Leal pela parceria que temos no Comitê de Meio Ambiente e Sustentabilidade e ao excelentíssimo ministro Joaquim Leite por estar aqui conosco. Eu vou me permitir, ministro, ler algumas poucas palavras da sua atuação, do seu currículo, e aí, obviamente, passaremos a palavra para o nosso palestrante. O excelentíssimo ministro Joaquim Leite foi responsável pela implementação do sistema de pagamento por serviços ambientais, pelo Programa Metano Zero, pelo Programa Recicla Mais, Programa Escolas Mais Verdes, além da sua forte atuação para fechamento do Pacto de Glasgow e seus esforços para o mercado global de créditos de carbono no Brasil, Participa da Operação Guardiões do Bioma, coordenado pelo Ministério da Justiça,
para combater o desmatamento ilegal e os incêndios florestais. Coordena, juntamente com o excelentíssimo ministro Paulo Guedes, o Programa Nacional de Crescimento Verde, que visa o desenvolvimento de uma economia verde no Brasil, em direção à neutralidade de emissões de gases de efeito estufa até 2050. O excelentíssimo ministro também foi chefe da delegação brasileira durante a última Conferência do Clima, COP26, e o fará agora na próxima COP27, que acontecerá entre 6 e 18 de novembro próximo. Ministro, a palavra é sua. Obrigado, Bianca, obrigado a todos, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco aqui o que é que nós estamos fazendo no Ministério do Meio Ambiente, qual que é a política do governo federal nessa linha. Eu gosto de começar sempre minhas falas com a honra de ser ministro desse time dos sonhos do presidente Bolsonaro, que tem Paulo Guedes, que tem Saxida, que tem o Carlos França, no Itamaraty, que esteve junto comigo lá em Glasgow. A equipe dele esteve junto comigo para a gente fechar o Pacto de Glasgow. Equipe muito competente, negociadora desse tema climático, que o Brasil participa como protagonista e que nós fomos protagonistas para conseguir fechar o mercado de carbono. Além dele, Caio Andrade, que está agora na Petrobras, a Daniela na Caixa, o Montesano no BNDES, o Fausto no Banco do Brasil, entre outros. Lembrando sempre que esse governo é um governo que cria líderes, como Tereza Cristina, o Tarcísio aqui agora. Nós temos aí um desafio pela frente, dar continuidade às políticas, especialmente às políticas climáticas que nós temos desenhado aí, e no mercado de carbono eu acho que essa é uma grande saída para o Brasil para buscar essa neutralidade climática até 2050. Eu gosto também de lembrar que nós mudamos a política, né? A política do Ministério do Meio Ambiente era uma política simplória de simplesmente multar, reduzir e culpar o setor privado, para, diferente disso, incentivar e criar uma nova economia verde neutra em emissões até 2050. O que nós procuramos com isso? Junto com o ministro Paulo Guedes, o Programa de Crescimento Verde, como que a gente cria soluções, como a gente acaba encontrando soluções climáticas lucrativas para os empreendedores, para a natureza e para o meio ambiente. Esse é um grande desafio, é um desafio que não é apenas brasileiro, né? É um desafio global. Como que a gente faz com que isso vire uma realidade, uma nova economia neutra em emissões até 2050? E nada melhor que o setor privado. É o setor privado que vai dar escala a qualquer política pública. Aí eu vou pedir aqui, pedi para passar alguns vídeos de algumas políticas que nós estamos desenhando, que não são só climáticas, né? Tem algumas políticas aí como reciclagem, que também é climática no final, mas o mais importante é evitar o descarte, por exemplo, de plástico na natureza. Então, eu queria pedir para passar, tem 4 vídeos aí que nós deixamos prontos para passar, para vocês entenderem o que nós estamos fazendo. Pode ser? Estamos aqui hoje no Banco do Brasil, vendo uma política pública do mercado regulado de carbono nacional virando realidade para o produtor rural, que agora recebe por cuidar de floresta, remunerando quem cuida de floresta. Esse era o objetivo das políticas públicas e agora virando realidade com toda a credibilidade, confiança e estrutura do Banco do Brasil. E para o Banco do Brasil foi um passo importante para ingressarmos de forma consistente e definitiva na agenda ambiental. Hoje eu tenho a imensa satisfação de anunciar que o Banco do Brasil está presente em todo o ciclo que envolve o processo de crédito de carbono, desde a estruturação até a comercialização, abrindo de forma inédita todo um potencial de negócios verdes. Hoje, eu saio daqui não alegre por mim e sou da Amazônia, mas por muitas famílias, muitos produtores rurais, muitas pessoas da agricultura familiar que vão ter essa oportunidade. Agora nós temos o projeto de carbono, que na verdade nós estamos esperando 40 anos. Mas aí quando eu vi que tinha um Banco do Brasil, eu disse, espera lá, né? Então eu acho que já é uma coisa mais séria, ter um banco no meio. Então surgiu essa oportunidade que para nós é melhor do que vender.
porque não está com a terra, tá? A terra não vai ser desmatada, pelo contrário, vai ser preservada. E no final a terra é nossa, vai ser terra dos meus filhos, dos meus netos. Estamos aqui no oeste do Paraná para visitar esse projeto moderno que pega aquilo que era resíduo da atividade da suinocultura e transforma em biogás e biofertilizantes. Tecnologias trazendo soluções climáticas, soluções para proteger os rios aqui na região, expandir a atividade da suinocultura, mas ao mesmo tempo proteger o meio ambiente, evitando assim a emissão do metano na atmosfera e a emissão do gás carbônico quando você substitui a energia por uma energia renovável como essa e no futuro um biometano, que você vai substituir nos veículos pesados, tratores e caminhões aqui na região, o diesel por biometano. Eu estava conversando com o produtor rural aqui. Ele está recebendo aqui nessa propriedade aproximadamente R$4.000 por fazer esse trabalho, transformar aquilo que era resíduo em biofertilizante, biogás e no futuro biometano. Hoje dá em torno de R$4.000, mais ou menos por mês médio. A gente tira o gás e tira o que vai para o meio ambiente. E o fertilizante dá outro fertilizante, ele dá melhor. Sim. Ele não leva aquele ácido para queimar as coisas na lavoura, né? Ele tira esse fora. Né? Eu joguei 8 sacos de adubo, vai lá ver que milho. É um super milho, não? Com o adubo que sai daqui. Com o adubo que sai daqui. Parabéns por cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo que produz. O Ministério do Meio Ambiente é amigo do privado, é amigo do produtor, que traz soluções climáticas, que traz soluções para aquilo que ia para o rio, poluir o rio, agora está se transformando em biofertilizante e bioenergia. Parabéns pelo trabalho. Nós estamos hoje aqui lançando Escolas Mais Verde. É um programa do governo federal que traz a educação ambiental para dentro das escolas de forma racional, trazendo aí nessa primeira fase biodigestores. Quando você instala os biodigestores, você transforma aquela escola num ambiente que as crianças, os alunos, vão estar instigados a entender como tudo isso funciona e vão fazer na prática virar realidade das ações que eles vão estar fazendo com lixo. Você começa separando o lixo orgânico do lixo sólido e assim você transforma aquilo que era lixo em biogás e biofertilizantes. Está aí um programa voltado para a melhoria dessas condições, melhoria do meio ambiente, melhoria ali do acesso como um todo, acesso global à saúde e à educação. É um problema histórico da educação brasileira, são mais de 7.600 escolas públicas sem esgotamento sanitário e agora isso começa a mudar. É uma realidade que com essa ação aqui concreta serão investidos aí R$300 milhões, nessa primeira etapa R$100 milhões. A gente pretende, no curto prazo, acabar com esse problema nas escolas brasileiras. Então, parabéns aqui pela iniciativa, muito obrigado pela parceria e muito feliz com esse dia histórico hoje para a educação brasileira. Eu queria agradecer aqui a parceria ao Vitor, Ronaldo, da gente mostrar mais uma vez que o governo trabalha de forma integrada nas ações e, nesse caso, trazendo educação ambiental, cidadania para dentro das escolas. O mercado de carbono, como bem dito aqui,
É uma solução inteligente, o Brasil foi protagonista na criação do mercado global, em seguida criou um mercado nacional, um mercado regulado nacional, e agora nós temos uma oportunidade, aquilo que era um passivo virá um ativo. Você pode reduzir as emissões do setor de transporte, com isso, aquilo que era inviável economicamente, se você colocar a receita extraordinária de crédito de carbono, isso pode ser uma realidade no presente, e assim você traz um futuro para o Brasil agora, nesse momento. Nós, juntos, Economia e Ministério da Infraestrutura, devemos anunciar nos próximos dias um programa de renovação de frota. E eu devo soltar no Ministério do Meio Ambiente uma portaria de uma renovação de frota sustentável. Nós temos mais de 900 mil veículos com mais de 30 anos. Como nós podemos olhar agora para um veículo 100% elétrico ou hidrogênio verde? Isso o setor privado pode fazer. A política pública tem que incentivar essa renovação de frota. Quais são os benefícios relevantes? Redução da poluição, redução das emissões de gases de efeito estufa, como carbono e metano, redução da ocorrência de acidentes que possam causar impactos ambientais, combater o descarte incorreto de motores, veículos, peças, componentes, baterias, óleo lubrificante, incentivar a desmontagem de veículos e a reciclagem de motores, embarcações, promover a recuperação energética e incentivar uma economia circular. O principal objetivo desse programa no Ministério do Meio Ambiente é promover a captação de recursos internacionais a fim de fortalecer o financiamento climático, reduzindo a idade média da frota de veículos e embarcações e incentivar o uso dos combustíveis renováveis tais como etanol, biometano e biodiesel. E claro que não vamos deixar de olhar, como bem comentado, a possibilidade do hidrogênio verde, a possibilidade do caminhão a hidrogênio com uma autonomia de 1.500 quilômetros, a possibilidade do etanol embarcado, você vai abastecer com etanol, que se transforma em hidrogênio dentro do próprio caminhão e gera energia elétrica para uma transmissão elétrica do caminhão. Esse ano, a Conferência do Clima é a Conferência das Energias Renováveis e o Brasil vai ser protagonista mais uma vez. Obrigado. Esse é um pouco do resumo de algumas políticas que nós estamos fazendo. E aí, essas duas últimas, a Biodigestor, a gente lançou há mais ou menos uns 2 meses. Já estamos com o edital aberto para 200 escolas, investimento de 100 milhões de reais nessa primeira fase, 300 milhões ao todo. A ideia é você trazer educação ambiental e começar o ciclo de reciclagem. Além disso, nós também estamos desenhando, agora, publiquei essa semana, o decreto do renovar frotas mais verdes, né? Uma renovação sustentável de frotas. Essa portaria, ela se baseia numa política que o governo federal ainda vai soltar um decreto com investimento da Petrobras para você fazer uma renovação de caminhões. Eu acho que isso é bastante importante. Eu chamo um pouco a atenção nessa política pública do governo federal, que nós temos que dar um destaque para o envelhecimento constante da nossa frota. São 45 milhões de carros leves, veículos leves. Desses 45 milhões, 26 foram produzidos anteriores a 2013. Em relação a caminhões, nós temos 2 milhões e 300, 900 mil com mais de 30 anos. Então, eu acho que, diferente das políticas da Europa ou dos Estados Unidos, o que nós temos que fazer é renovar essas frotas brasileiras para a gente, assim, reduzir as emissões e todos os impactos, como estão no vídeo. E um destaque para tratores e embarcações. Nós temos aí um desafio também, tratores e embarcações, com certeza esses motores têm mais de 20, 30 anos, e a renovação desses motores e embarcações, motores estacionários e renovação de tratores, eu acho que isso, para o meio ambiente, é bastante relevante, e nós entendemos que a gente pode buscar financiamento climático para que isso aconteça. Então, esse é um pouco das nossas políticas. Falando de energias, eu gostaria de chamar a atenção que nós batemos recorde. Agora, eu acho que semana passada nós batemos recorde de produção de energia eólica, eu acho que com 18 gigawatts. Então, nós temos aí alguns recordes seguidos que foram feitos durante o nosso governo. A gente já instalou uma Itaipu e meia de solar e eólica, e nós temos um potencial de 100 gigawatts de energia solar, eólica e biomassa.
Eu acho que esse é o futuro do Brasil, esse volume de energia verde mais barata do que energia à base de combustíveis fósseis. Além disso, nós temos uma oportunidade no mar. O presidente Jair Bolsonaro tem falado bastante sobre isso, a instalação de 50 Itaipus no mar. No Ministério do Meio Ambiente já tem 160 gigawatts solicitados, e o Adolfo Saxida e eu, por uma autonomia dada a nós dois pelo presidente, nós temos uma facilidade de assinar portarias interministeriais, decretos, porque nós não temos ingerência política nenhuma sobre as ações que os ministros técnicos fazem, e com isso, na semana passada, nós soltamos uma portaria interministerial, onde a gente cria uma plataforma, um portal único de gestão de áreas offshore. Isso tudo estava no Ministério do Meio Ambiente, falando com o Saxida, nós desenhamos uma plataforma única onde todos os órgãos federais vão poder acessar esse material para poder dar celeridade ao processo de licenciamento dessas áreas. Isso passa por turismo, passa por marinha, passa por comunicações, passa por pesca. Então, o que nós entendemos de mais eficiente é criar uma plataforma única, e aí essas áreas que hoje estão no Ministério do Meio Ambiente dentro do IBAMA vão estar nessa plataforma única. Isso só é possível pela independência que nós temos, senão nós estaremos discutindo, eu estaria querendo ficar com o tema no Ministério do Meio Ambiente, ou Saxida puxando para o dele. Nós não, nós trabalhamos sempre de forma integrada. Eu acho que isso traz uma eficiência aos processos produtivos, vamos dizer assim, ao que nós entregamos para a sociedade, inimaginável. Como eu estava com o ministro da Educação, como eu estou com o ministro Paulo Guedes aí no Crescimento Verde, para desenhar políticas como a do Metano Zero, que dá incentivos fiscais à compra de equipamentos de biogás e biometano. Esse é um pouco do caminho que nós desenhamos. E o desenho agora é olhar muito para as energias. O mundo vive uma crise energética e nós temos uma possibilidade de aproveitar essa crise energética global, porque o Brasil tem uma matriz plural, já fez a sua transição, especialmente a elétrica, com 85% dela renovável. O mundo tem algo em torno de 26% de renovável de elétrica. O Brasil pode ser um polo exportador de energia via hidrogênio e amônia verde, baseado nesses 100 gigawatts, então a gente pode já trabalhar isso, já existem, já tem projetos acontecendo, projetos de amônia verde, projetos que já estão estudando hidrogênio verde, como utilizá-lo e como transportá-lo. E, do outro lado, você pode industrializar aqui produtos com a menor pegada de carbono no mundo. Com essa nova geopolítica industrial e ambiental, o Brasil vai ser, sim, especialmente o Nordeste, um polo de uma nova indústria verde global, uma cadeia de suprimento onde você pode produzir aqui no Brasil. A roda da Land Rover poderia ser produzida aqui no Brasil com a menor pegada de carbono do mundo, onde você consegue se conectar a uma plataforma de energia 100% renovável, biomassa eólica e solar, a um custo de R$150. E aí você teria aí uma competitividade bastante relevante perante os 200, 300 euros megawatt-hora que nós temos hoje na Europa. Então, o Brasil tem uma possibilidade de geração de tudo isso. E aí eu ia pedir para passar um vídeo da Conferência do Clima. Nós vamos fazer a Conferência do Clima das Energias Verdes. A ideia é levar mesmo o Brasil das energias verdes, para que, se você quiser industrializar ou mesmo importar energia verde do Brasil, você vai poder. E essa industrialização local também é importante por uma pegada social. Tem regiões com IDH ainda muito baixo no Brasil, e a entrada dessa nova indústria verde brasileira, de uma nova cadeia de suprimentos, pode transformar a IDH de várias regiões no Brasil, especialmente no Nordeste, onde nós temos energia solar e eólica em abundância. Você poderia estar acoplando ao seu projeto, a sua indústria próxima a essas áreas e transformar a realidade local. Isso já está acontecendo por geração de solar e eólica. Há muito investimento no Nordeste em relação a isso está transformando algumas regiões e algumas cidades, especialmente o IDH dessas regiões, e isso pode estar acoplado à cadeia de suprimentos globais. Então, eu acho que esse ano nós vamos levar a COP das Energias Verdes. Eu ia pedir para apresentar aí o vídeo, um pouco do que nós vamos fazer.
Posso eu abrir para perguntas? Tudo bem? Então, finalizo aqui minha fala inicial, estou à disposição para perguntas, naquilo que eu puder esclarecer. Mercado de carbono também é um tema importante, então, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao tema ou às energias renováveis, estou à disposição. Ministro, temos uma pergunta justamente do Mark Thompson, da Swift Translation, perguntando se o governo federal tem projetos de investimento, de apoio ao setor privado, PPP, especificamente na área de energia solar fotovoltaica, no curto e médio prazo. O que o governo federal fez foi dar incentivos econômicos para que isso acontecesse. O governo federal sempre olha para o setor privado e o setor privado tem que entender a política de um governo que tem uma política liberal. É o seguinte, aonde você tem margem, você tem lucro, o governo não vai acelerar, porque você tem hoje a possibilidade de instalação da eólica com margem de lucro, a solar a mesma coisa, a solar descentralizada. O que o governo faz é dar a estrutura para esse mercado competitivo acontecer e esses investimentos fluírem via setor privado. Nós já conseguimos assinar contratos de 190 bilhões de reais para a iniciativa privada fazer um investimento de aproximadamente R$1 trilhão no Brasil. Nós trouxemos toda a segurança jurídica para que isso acontecesse e o que a gente entende, que o setor privado tem muito mais eficiência que o público para fazer esse desenvolvimento, especialmente das energias renováveis. Então, eu visitei outro dia em Luiz Eduardo Magalhães, um projeto de algodão, uma algodoeira que tinha acabado de instalar uma estrutura de usina solar para abastecer a sua própria estrutura, com uma redução aí de 60% no custo de energia, e o restante de energia que sobrava dela, ela tinha excedente de energia nessa usina, ela colocava no grid e ainda recebia alguma coisa por isso. Então, quando você tem um ambiente de negócios favorável, o governo federal não busca impulsionar. E aí todo o foco do governo federal durante esses 4 anos foi um foco, o que tiver de recurso nós vamos levar para o social, nós vamos levar para o governo ajudar quem precisa. E por isso que nós conseguimos aí um volume de recursos relevantes, 300 bilhões para o auxílio emergencial Auxílio Brasil, 490 bilhões, 500 bilhões para a aposentadoria rural, que chega nas regiões mais pobres do Brasil, e 700 bilhões para ajudar durante a pandemia. Então, nós estamos falando aí de quase 1,5 trilhão de recursos, que fez com que esses 700 bilhões fez com que, pela primeira vez, todos os estados, municípios e governos federais tivessem uma situação fiscal positiva e estarem no azul. Então, quando a gente fala para esse governo liberal, o que a gente faz é incentivar que o setor privado entenda e, através de resultados ou margem de lucro, aplique nessas áreas, e tudo que a gente puder fazer de esforço, o ministro Paulo Guedes, eu e todos os outros ministérios, a gente olha muito para esse lado social, para garantir as contas públicas para o social poder se desenvolver. Ministro, acho que é importante essa atuação sempre marcante justamente na discussão de mercado de carbono. Quais são os desafios que você imagina para a COP, além da nossa estratégia, sem dúvida, já mostrada aqui, das energias verdes, um Brasil que dá certo, mas gostaríamos de ouvir, acho que é um tema que já é uma continuidade da sua anterior palestra, gostaríamos muito de te ouvir. Então, vamos lá. Nós montamos uma estratégia, se você percebeu, o Brasil saiu, tirei da agricultura o tema, tirei da pecuária o tema metano, fechei um acordo com o Kerry, tirei da pecuária o tema, levei para resíduo orgânico, saiu já estudos aí, saiu até um estudo acho que essa semana, que o Brasil pode ser muito ambicioso e reduzir 36% das emissões de metano só tratando resíduo. Então, a gente tem aí uma estratégia já desenhada, implementada, e essa Conferência do Clima não é uma conferência onde o Brasil é um problema, onde a pecuária é um problema, onde a agricultura é um problema. Ao contrário, nós podemos gerar crédito nessa agricultura, crédito de carbono fixando carbono no solo, crédito de carbono de vegetação nativa em propriedades rurais, crédito de carbono em processos de agricultura de baixo carbono, processos industriais. Então, o desenho que nós fizemos de estratégia, nós fizemos uma mudança bem clara, levamos o problema ao ponto exatamente ao que ele é.
o problema de clima, discussões de clima estão muito mais ligadas à energia do que realmente à agricultura. A agricultura é parte da solução. Já há estudos que a agricultura pode absorver 40% dos gases de efeito estufa da atmosfera, mas a nossa estratégia agora, como mercado de carbono, é acordos bilaterais. Nós fizemos um com o Japão, temos um com os Emirados Árabes, eu acho que a gente vai fazer mais 2 com países árabes. Eu acho que a Inglaterra seria um bom parceiro. A gente está caminhando também para assinar um acordo com a Inglaterra, também nesse tema mercado bilateral de carbono. O mercado global é bastante complexo, você criar todas as regras, são 194 países. Nós temos que criar acordos bilaterais ou em bloco para começar a transação entre países. E eu fiz até um desafio ao Banco do Brasil, vender crédito de carbono para uma empresa japonesa dentro dessa estrutura. E aí você começa a criar critérios, metodologias de ajustes correspondentes quando necessário, ou de critérios mínimos para você atender o carbono equivalente que a gente tem que reportar por NFCCC hoje. Hoje você tem uma regra. O Brasil tem que ser protagonista para criar regras que beneficiem uma agricultura, um país tropical, com as características que nós temos. E você tem aí, nesse mundo de energias renováveis e eólica offshore, que ainda são inviáveis economicamente, a adicionalidade que você vai ter na redução de emissões, na exportação de hidrogênio e amônia verde, a adicionalidade pode trazer uma receita extraordinária para viabilizar projetos que só ficariam de pé daqui a 10 anos. Então, você tem a possibilidade de instalação de uma eólica, a geração de crédito e alguns projetos no próprio Estados Unidos que cresceram bastante, que se desenvolveram antes do seu tempo, foram feitos baseados em crédito de carbono. Então, a própria Tesla tem uma empresa que produz também produto vegetal lá, que vive, que 30% da receita dele vem de carbono. Então, a gente entende que as eólicas onshore, biomassa solar, elas já são lucrativas, elas têm aí um resultado econômico já definidos e já atraentes para o investidor. A eólica offshore ainda não. Então, essa diferença pode ser compensada por crédito de carbono. Então, nós entendemos que na Conferência do Clima a gente tem que levar as eólicas offshore para lá, e aí essas eólicas offshore vão precisar de receita extraordinária para serem viáveis, e aí você conseguir fazer uma indústria realmente verde aqui no Brasil com volumes gigantescos. Você imaginar que são 100 gigawatts em terra, 700 gigawatts no mar, e o Brasil produz 180 gigawatts. Então, é um investimento que eu mensuro, já teve alguns estudos, de 200 bilhões de dólares de investimentos em eólica e mais 100 bilhões de dólares para transformar o hidrogênio verde em algo que se possa utilizar de forma segura, uma vez que ele tem uma complexidade de 700 bar de pressão e 246 graus negativos. Então, você tem uma complexidade de uso. Mas tem várias formas e rotas de usar esse hidrogênio, e esse mundo está nascendo agora, ainda não é viável economicamente, mas tudo que estiver ligado a carbono pode ser que faça com que isso se acelere e o Brasil, nos próximos anos, seja um protagonista nesse mercado de energias renováveis e hidrogênio verde. Bianca, eu acho que... Eu sou um entusiasta do biocombustível. O primeiro crédito de carbono que a gente quer vender no Japão é o CBIO. Eu acho que a gente sai de uma dinâmica brasileira que tem um país que emite 3% das emissões e olha para os 97% de emissões globais, com metas já anunciadas pelas multinacionais de neutralidade climática, e muitas delas só serão alcançadas com parte da compensação. E o crédito de CBIO, eu acho que ele está pronto, uma estrutura toda montada, bem montada, e a gente pode levar isso. Eu já pedi para a nossa equipe, já falei com a equipe técnica do governo federal para levar para essa Conferência do Clima o carbono que já está pronto, já está estruturado, com toda uma estrutura que dá toda a credibilidade a ele,
Eu acho que isso pode trazer receita extraordinária para 100% da descarbonização dos processos de produção de biocombustíveis, que ainda há óleo diesel nesse processo produtivo. Então, como que eu elimino o óleo diesel na parte da lavoura, tanto da cana quanto do milho? E a gente ainda tem um desafio aí, que é eliminar isso. Talvez seja isso via biometano. No futuro, talvez hidrogênio. ainda acho complexo o uso do hidrogênio em veículos. Eu acho que a gente ainda tem uma tecnologia superada, o biometano não. E a do biometano já está 30%, 40%, 50% mais barato que o próprio diesel. Então, eu acho que se você precisar investir em projetos de biometano, talvez o crédito de carbono para zerar o uso de diesel nesses processos produtivos dos biocombustíveis seja uma saída. E a gente, claro, vai apresentar tudo isso. Claro, toda vez que a gente fala de biocombustíveis, ainda tem uma pegada de óleo diesel neles, então alguns ambientalistas ainda criticam um pouco o volume, por exemplo, de diesel que o etanol utiliza. Eu acho que o setor é responsável pelo consumo de 3% de todo o diesel brasileiro. Então, a gente tem ainda um desafio aí para trazer mais pegada verde para esses biocombustíveis, mas eu sou entusiasta dele, defendo bastante, e especialmente defendo as rotas brasileiras, uma rota brasileira com veículos a combustão. Como eu falei inicialmente, o Brasil tem um problema muito maior do que querer transformar todos os veículos em elétricos e hidrogênio. Eu andei no veículo a hidrogênio aqui no Brasil. É bastante interessante, mas não me parece uma rota de um país em desenvolvimento com regiões tão diferentes. Eu ainda acho que, como política pública, o veículo a híbrido, especialmente a etanol, é uma grande solução. Renovação de frota de veículos também. A gente ainda tem um caminho longo pela frente, mas a gente está acelerando bastante tudo isso via crédito de carbono e financiamento climático. Eu quero só pedir desculpas à nossa audiência, porque eu fiz a pergunta ao ministro com o microfone fechado, e aí por isso que eu até... Todo mundo entendeu, eu respondi tudo aqui, todo mundo entendeu. Não importa a pergunta, eu aprendi isso. O que importa é a resposta. Você pergunta o que você quiser, eu respondo o que eu quiser. Isso é verdade, isso é completamente experiências de entrevistas. Eu queria aproveitar, então, agora falando ao microfone, temos, como eu disse, várias perguntas. Uma pergunta que é muito recorrente, ministra, e é feita especialmente pelos advogados ambientalistas aqui, mas a questão especificamente da natureza jurídica do crédito de carbono, como o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Economia têm discutido o tema, como a gente considera aí o que teremos para os próximos passos. É bom que eu estou com vários advogados para perguntar o que é um criptoativo, entendeu? Quando vocês me definiram o que é um criptoativo, eu defino o que é um crédito de carbono. Essa discussão é bastante complexa, mas eu vou simplificar ela. Nós queremos um mercado regulado. Tá? A criação do mercado regulado foi feita via decreto, nós criamos um mercado global, entendendo uma demanda. Você não cria mercado por decreto, você não cria mercado por portaria, você não cria mercado por acordo do clima no artigo 6, você não cria nada disso. O mercado nasceu da demanda global feita em 2021. Quando essa demanda aconteceu, porque as empresas, muitas delas que participam aqui com vocês, têm uma meta de neutralidade climática compromissada com seus conselheiros, que uma diretoria tem que buscar isso, desenvolver uma atividade nessa direção. Então, o que nós fizemos? Nós olhamos para isso, essa demanda, aí entendemos que era necessário o mercado global para dar um grande passo, fizemos isso em Glasgow, criamos um decreto aqui no Brasil, e hoje você tem, sim, um ativo ambiental. A CVM, Roberto Campos, eu, Paulo Guedes e João Pedro, que agora está na CVM, nós estamos desenhando tudo isso para trazer toda essa estrutura para criar esse ativo chamado carbono. O mercado está acontecendo, as metodologias estão acontecendo, e eu acho que o mercado espera que, via ações do governo federal, portarias do Ministério do Meio Ambiente, da Economia, a gente resolva criar qual é o critério de um crédito de carbono, o que é um crédito de carbono. E eu fiz essa pergunta numa reunião com o Roberto Campos e a equipe dele, quando eles estão ainda, vocês ainda, também os advogados, tentando regulamentar criptoativo.
Aí eu perguntei, ótimo, me explica como você vai regulamentar as criptomoedas. Você tem lá 150 tipos de criptomoedas e como que eu regulamento tudo isso? Qual o critério mínimo delas? Qual o critério mínimo para considerar ela um criptoativo? A resposta foi, não vamos fazer nada disso. Nós simplesmente queremos saber se você vendeu aquilo para alguém e se aquilo está registrado e se eu posso rastrear aquilo para evitar fraudes, lavagem de dinheiro e qualquer tipo de problema. Falei, não, mas você não vai criar um decreto, uma portaria, uma instrução aqui com 150 páginas para definir quem quer cada um deles? A resposta foi não, é quase impossível. Isso mais ou menos parecido com o carbono. É muito cedo, esse mercado nem nasceu. Esse mercado tem uma metodologia reconhecida, a gente precisa de mais metodologia, a gente precisa de metodologia que reconheça o crédito de carbono das áreas dos produtores rurais, por exemplo, no Brasil, que são responsáveis por 280 milhões de hectares, mas que não têm adicionalidade legal, porque eles estão em reserva legal e área de preservação permanente. Você vai ter metodologias, e o Banco do Brasil está caminhando para achar uma metodologia para isso. Você vai ter diversos tipos de crédito de carbono, e a gente tem que ir desenhando isso de uma forma liberal, para que eles aconteçam, mas também com cuidado para que fraudes não aconteçam. Então, nós estamos super alinhados com CVM e Banco Central para ir desenhando tudo isso quando isso começar a pegar volume. É claro que pega volume quando um Banco do Brasil traz a credibilidade para o sistema. Muito mais importante do que o governo federal falar isso é um crédito de carbono, o Banco do Brasil ter um crédito de carbono já está dada toda a credibilidade necessária para que esse mercado aconteça. O que a gente espera é que outros do setor financeiro, outras grandes instituições tenham a força, por exemplo, de gerar projetos que podem vir de óleo e gás. Essas empresas podem criar os seus próprios projetos, e isso está acontecendo, e você vai ter, eu não gosto de dar exemplo de nomes de empresas, mas imagina você ter um crédito de um projeto, de uma Shell. A credibilidade já vem daí, vem do desenvolvedor, vem da marca que está por cima dessas operações. Então, eu acho que nós temos uma possibilidade de reconhecer, via decreto que for o suficiente, um sistema com uma plataforma única, a estrutura está toda montada para esse mercado acontecer. E quando ele tiver volume, CVM, Banco Central e eu e Paulo Guedes vamos ir desenhando os instrumentos necessários para dar segurança ao investidor. No momento, eu não tenho preocupação com o investidor, porque o investidor desse setor é qualificado, é muito qualificado. A demanda não vem do consumidor. O consumidor não vai comprar quase crédito de carbono, o volume é muito baixo. Vai ser uma demanda corporativa. E de um lado da mesa tem um diretor de sustentabilidade de uma Mitsubishi Corporation, do outro tem alguém vendendo crédito. Espero que o Banco do Brasil, no projeto de carbono deles, eu fiz esse desafio ao Fausto. Então, é muito qualificado isso tudo. Então, o que a gente precisa fazer é, quando essas transações acontecerem, quais metodologias usaram, e aí a gente começar a trazer isso para dentro de um mercado mais estruturado, com o olhar da CVM e do Banco Central. Inclusive, eu queria só fazer um adendo, que essa pergunta veio do Giovanni Tomazoni, do nosso colega do Trent Watanabe. Ministro, temos outras perguntas aqui relacionadas, como eu estou vendo o tempo caminhar, relacionadas a acordos setoriais, resíduos sólidos, como vamos caminhar também com essas questões. E essa pergunta veio de mais de uma pessoa aqui. Desculpa. Os acordos setoriais de logística reversa. Tá bom. E a questão dos decretos que estão sendo aí considerados, até temos uma consulta pública sobre logística reversa de embalagens plásticas. Sim. Vamos lá. O que o governo federal fez? Criou o Recicla Mais, um certificado um crédito de reciclagem, baseado no mercado de carbono, bem parecido. Você coloca uma embalagem, como essa embalagem da água que eu estou tomando aqui, ela tem um valor muito baixo, ela tem um valor de R$1 quando reciclado, a lata de alumínio tem 7. Você não encontra nenhuma lata de alumínio na natureza porque ela tem valor econômico. Junto com o Saxida e com o Paulo Guedes, a gente falou, espera um minuto, vamos desenhar alguma coisa inteligente, trazer valor, fazer o setor rodar isso daqui? Vamos. Crédito de reciclagem. Com modelo, Campo Limpo, 94% das embalagens defensivas no Brasil são recicladas. No Brasil continental, você imagina que você está no Acre e você tem um produtor lá que vai lá, pega aquela embalagem, faz uma tríplice lavagem e devolve aquela embalagem. Como isso acontece? São 20 anos de projeto, né?
Só que o setor que coloca as embalagens, que vende ou que produz, coloca 200 milhões de reais para essa cadeia circular acontecer e trazer valor econômico a tudo isso. Então, a gente imaginou latinhas de alumínio, um setor colocando recursos para fazer essa cadeia acontecer, nasce o crédito de reciclagem Recicla Mais. Quando esta embalagem for reciclada, eu faço um leilão reverso para cumprir minha meta. Eu não tenho braços para recolher todas as embalagens de plástico que estão espalhadas por aí, mas eu tenho uma forma econômica de fazer alguém recolher por mim. Após essa reunião que a gente está aqui, quando esse mercado estiver robusto e funcionando, alguém vai sair desse prédio levando essa embalagem para fazer uma atividade complementar para uma renda complementar. E aí receber 200, 300 reais por mês a mais, porque você vai ter um sistema que a empresa, que é a produtora daquele plástico, né, daquela embalagem plástica, fez um leilão reverso, trouxe valor econômico, a pessoa sai daqui com uma sacola e fala, opa, vou ganhar alguma coisa por isso, e cria aí um mercado de reciclagem bastante robusto, bastante inovador, e você vai fazer com que esse plástico não chegue na natureza. Nós estamos numa consulta pública porque a gente quer colocar as regras mais rígidas possíveis e mais rigorosas possíveis para o setor privado ter a responsabilidade de garantir que a embalagem que ele vendeu, aquele produto que ele está fornecendo à sociedade, a embalagem dele não pode estar parando na natureza como está acontecendo hoje. E assim evitar plástico nos oceanos, que é um desafio gigantesco que o Brasil tem. Então, eu acho que a gente tem que caminhar, começando com plástico, vai passar por vidro, e nós vamos caminhando, né, na direção de fazer algo que a gente garanta desenvolvimento econômico, renda para alguém que sai daqui hoje. Imagina quão interessante é você perceber que as pessoas que trabalham aqui poderiam sair com embalagens, você poderia ter um iFood reverso, tá? Que no futuro, em vez de entregar comida, ele vai buscar a embalagem. Então, você, quando entregar comida no prédio de alguém, você vai ter lá alguma estrutura, do mesmo jeito que se criou aí o delivery, e ficou robusto o sistema de delivery. A gente tem que fazer um delivery reverso de embalagens, e eu acho que isso pode acontecer através de mecanismos inovadores e modernos como esse que a gente criou. Temos uma pergunta também bastante, menos usual, o ministro não está acostumado a, imagino, receber essa. O Richard Taylor, o presidente da Tech Ventures, ele não só parabeniza, ministro, pela excelente apresentação, mas ele gostaria de ouvir sua opinião sobre o papel da geração de energia nuclear no equilíbrio desse fornecimento intermitente entre energia solar e eólica, e se o senhor acredita que haverá leis e regulamentos que permitam que empresas privadas construam ou operem instalações nucleares no Brasil. Então, eu vou dar, assim, nós já aprovamos, eu acho que Angra 3 vai ter um investimento de 23 bilhões de reais em Angra 3. Acho que nuclear representa 1%, 2% da matriz brasileira. Eu acho que a nuclear ela vai para uma linha de ser bastante reconhecida, ou melhor, ela vai dar um salto tecnológico nos próximos anos, especialmente na Europa, com resíduos praticamente irrelevantes e muito seguros no futuro. No futuro, aí, nesse salto, porque eu acho que a Europa vai investir bastante nisso, porque ela não tem alternativa. Um Brasil, com uma característica natural e econômica que tem, eu acho que a rota da nuclear ela é mais cara e mais complexa e precisa de um investimento em tecnologia para você garantir que o resíduo vai estar seguro e a produção de resíduo pode chegar a ser praticamente zero num futuro daqui a 20 anos. Mas o investimento para isso é bastante robusto e eu acho que o Brasil, se caminhar para as energias renováveis, como eu falei, 100 gigawatts, é um volume gigantesco. Imagina que você tem aí uma energia eólica de 700 gigawatts de alta atratividade, o potencial do Brasil é de 1.300 gigawatts. Eu acho que a solar, nessa estrutura do Brasil, eu acho que ela ficaria em segundo lugar como investimento. Eu acho que o Brasil tem potencial de geração de energia descentralizada de uma forma bastante relevante e que poderia garantir, especialmente regiões como o Nordeste, uma industrialização
de cadeia de suprimento verde. E eu acho que a energia nuclear no Brasil, acredito que ainda seja um desafio. É mais fácil a gente superar os desafios das renováveis, que já estão já estão dando resultado, né? Você imaginar que você instala placa solar de forma descentralizada, que o Saxida abriu o mercado para compra descentralizada também para compra de energia. Então a gente está desenhando uma estrutura que eu acho que nas renováveis nós estamos no caminho, acho que mais barato para o Brasil, tá? Só como investimento. Deixa a Europa gastar um pouco de dinheiro até garantir que vai ser 100%, vai ser zero resíduo da nuclear, e a gente caminha com ele aqui. Mas eu acho que é só um pouco de sugestão, tá? Porque o tema é muito mais Saxida, tá? Apesar de todo mundo me perguntar tudo, eu sou ministro só do meio ambiente, só de um pedaço, tá? Vamos dividir um pouco as tarefas. Também tem várias perguntas, ministro, acho que poderemos considerar essa a última, mas querendo entender um pouco mais como vai caminhar a previsão de regulamentação do programa Renovar, do Frota, né? Do Renovar Frota. Sim, frotas mais verdes. Então, é o seguinte, nós temos um decreto que a portaria que nós fizemos no Ministério do Meio Ambiente é para desenhar uma política pública. Você olha uma política pública global e você recebe pressão internacional numa conferência do clima como essa. O Brasil pode ser questionado, eu serei questionado, por que você não elimina o veículo a combustão? Vamos todos para o elétrico, híbridos, células de combustíveis. Aí eu tenho que levar uma política pública desenhada na direção correta daquilo que atende ao Brasil. E uma política pública na direção correta que atende ao Brasil, ela está ligada à renovação de frota. E isso pode ser um exemplo para o mundo. Então, a gente pretende com que a posição brasileira nessa Conferência do Clima de renovação de frota sustentável provoque a países como Estados Unidos e Europa a olhar para o desafio de renovar a frota na África, na América Latina. Não adianta nada você produzir uma SUV, um Jeep Hammer, que tem uma bateria de 1,5 tonelada. O novo Jeep Hammer só tem uma bateria de 1,4 tonelada, é quase um veículo de peso de bateria. Então, você vai para algo que não é política pública, porque isso daí é um desejo do consumidor, ele compra a bateria, o veículo, o que ele quiser, e eu acho que isso está dado. A rota do elétrico para as grandes cidades e para quem tem poder aquisitivo é com certeza uma rota que vai se desenvolver, porque quem dirige um veículo elétrico sabe do conforto que ele traz, sabe de várias características que atraem o consumidor, mas como política pública, não adianta a Europa e os Estados Unidos ficarem eliminando veículos a combustão e deixando os veículos velhos na África ou no interior do México. Então, o que nós temos que incentivar é que, se você quiser fazer uma ação global para redução de emissões e todos os impactos de um veículo com mais de 15, 20 ou 30 anos, nós temos que direcionar financiamento de clima, e na Conferência do Clima vai ter isso, para, por exemplo, troca de veículos em todos esses países que têm veículos com frota que só envelhece. E quando você faz uma política para o veículo elétrico ou hidrogênio, você isolou mais ainda, você distanciou mais ainda uma realidade de países em desenvolvimento, como é o Brasil. Então, a gente entende que colocar uma portaria, depois eu preciso de financiamento climático. Um decreto que vai trazer todas as regras é de um recurso da Petrobras que nós estamos desenhando, que são, acho que, 3 bilhões de reais para isso. E aí a gente deve desenhar uma estrutura de você dar um bônus para quem tem um veículo que vai ser sucateado, um fundo garantidor para esse autônomo, que é provavelmente quem tem os veículos com mais de 30 anos, porque as grandes empresas renovam esses veículos por eficiência econômica, e os veículos devem ter média de 5 anos. Caminhões, ônibus, embarcações e tratores, alguns não têm crédito para comprar esses veículos. Então, a gente jogaria aí, montaria uma estrutura de um fundo garantidor e pegaria financiamento de clima com juros mais baratos para você conseguir fazer com que esse proprietário desse veículo troque, não por um novo, mas por um mais novo. É só isso que a gente quer nesse processo e levar essa política pública para a Conferência do Clima. O Brasil é protagonista dessas políticas públicas e aquilo que eu aprendi no Ministério é que a gente tem que olhar para um Brasil continental. E a pressão que eu sofro não é de um Brasil continental, o que eu sofro, a pressão é só de uma parte da sociedade
que acha que entende de política pública e política de clima, e essa parte da sociedade faz muita pressão e precisa olhar um pouco melhor esse sistema. E precisa olhar de forma global, que o desafio não é a gente falar em veículos elétricos e a célula combustível. O desafio é a renovação de frota de todos os motores que existem rodando pelo mundo, não só no Brasil. E eu acho que a gente está... só para vocês entenderem como funciona um pouco a política pública. Essa portaria está antecipando um decreto que o Minas Energia e a MI Infra vai assinar. Então, a gente fez essa portaria justamente para trazer o tema como política pública do governo federal e aí vai caminhar com decretos para trazer toda essa estrutura e, principalmente, tem que pôr dinheiro nesse tema, que eu acho que nós temos um desafio aí de parar de envelhecer nossa frota de veículos. Muito obrigada, ministra. Eu vou fazer uma concessão aqui importante. Nosso presidente da filial São Paulo, da Britian, o Márcio Zanetti, gostaria de fazer uma pergunta. Então, pediria ao Márcio para abrir a câmera, Márcio, e fazer diretamente a pergunta ao ministro. Obrigado, Bianca. Obrigado, ministro, pela excelente apresentação aqui. Eu não sei se o senhor está me ouvindo. Está me ouvindo? Tá. Agora sim, é que no início... Tá. Eu achei muito interessante a iniciativa de produção de fertilizante através de biomassa. Achei muito relevante, inclusive, no momento que a gente está vivendo, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: se o senhor acha que essa é uma iniciativa que pode se tornar economicamente viável, competitivamente economicamente viável, e se sim, quando que a gente poderia atingir uma economia de escala de forma a tornar essa iniciativa e o produto dessa iniciativa competitivo diante de outras fontes de fertilizante mais tradicionais que a gente encontra no mundo? Obrigado pela pergunta. Não acho. Esquece da parte econômica desse negócio. Esse negócio não vai virar nunca. Por quê? Para a gente substituir uma tonelada de fertilizante, você tem, vou dar um exemplo, 25-20, NPK. É uma concentração muito alta desses nutrientes. Quando você vai para o biofertilizante, ele vai ter 0,25%, 1%, 0,5%. O custo de transporte disso já inviabiliza isso em grande escala. O que eu acredito, e eu fui para uma usina de biometano em Portugal, em Lisboa. Durante a Conferência dos Oceanos, eu tenho uma mania de, quando trabalho, eu acabo indo visitar o mundo real e aí para desenhar políticas públicas, tá? E quando eu fui nessa usina de biometano, bioenergia, ele pegava todo o resíduo de Lisboa, levava para uma estrutura, compostava tudo aquilo, gerava o biogás e a bioenergia, vendia essa bioenergia para a concessionária de energia de Lisboa e foi me mostrar toda a estrutura de biofertilizante que ele tinha lá montada. Gigante, super bem montada. Eu perguntei, quanto que isso representa do faturamento? Ele falou, Joaquim, isso não representa nada, zero. Se eu vender $200 mil por ano de biofertilizante de todo o resíduo de Lisboa, é muito. O que eu faço é preparo isso que eu tenho que dar um destino. E o destino vira vender isso quase que por um valor irrelevante para você dar essa estrutura toda. Por quê? Porque tem muito pouco nutriente. E aí, quando um produtor rural, e eu vim da área, né, eu conheço bem o tema, quando um produtor rural compra uma tonelada, para ele distribuir essa tonelada, aplicar isso, tem que ter um percentual muito mais alto de nutrientes para você fazer com que isso vire real. Mas existe um mercado, existe uma possibilidade, não é uma escala para substituir o fertilizante, mas é uma escala para atender demandas locais, como aquele produtor que está no vídeo. Aquele produtor ali está perfeito. Você pega, descentralizado, ele mesmo aplica, ele não pôs um caminhão numa distribuidora para chegar num outro produtor. Ele não consegue fazer isso. Mas a gente consegue produzir de forma descentralizada, pequenos produtores, e assim ir substituindo, mas não os volumes que a gente utiliza na nossa agricultura, que produz aí 313 milhões de toneladas. É um volume gigantesco. Deve dobrar esse volume
de produção nos próximos anos por capacidade tecnológica, né, em relação a cultivares melhores e a manejos, principalmente manejos, e aí com 5G você vai ampliar bastante também a tecnologia de não desperdício, né, de eficiência no processo. Eu acho que para essa agricultura em larguíssima escala, não, mas se você pegar as cooperativas no Paraná, fazendo um volume gigantesco, produzindo muito mais, aquele produtor rural, ele tinha 3 granjas, ele queria ampliar para 5, mas ele não podia ampliar porque ele não podia jogar rejeito no rio. Então, aquilo virou uma solução climática que eu chamo de lucrativa. Ele olhou, ele só está preocupado em produzir mais carne. Ele estava ali produzir mais suíno, então ele saiu de 3 para 5. Mas ele produziu um fertilizante para ele que foi benéfico, reduziu o uso de fertilizante. Então, acho que existem algumas regiões que vão substituir biofertilizantes, mas como escala no Brasil exportador, eu acho que não. E os biodigestores nas escolas, eles são economicamente inviáveis, por isso que eu tenho que pegar dinheiro de recurso não reembolsável e colocar nas escolas, mas ali nasce o mundo da reciclagem. Nasce uma criança que separa o lixo orgânico do solo. E a escola, né, nesse caso de Venâncio Aires, que eu visitei, a diretora está super feliz, que ela falou, eu despertei o interesse das crianças em física, química, matemática, biologia, em tudo, através de um biodigestor que está aqui, e eu não compro mais gás para minha cantina. Então, eu trouxe uma cultura que vai acabar chegando até o lixão da cidade. Você vai reduzir os resíduos que vão para o lixão, tanto os da escola quanto daquela criança que chega em casa e separa esse lixo. Então, eu acho que são 2 políticas diferentes. Uma é recurso não reembolsável, a outra, aquele pequeno agricultor, eles já criaram naquele local em Toledo, lá no noroeste do Paraná, lá, eles fizeram um micro gasoduto, 23 quilômetros de gasoduto. Tem até uma imagem lá de uma estrutura de gasoduto, que ele pega lá 20 produtores, todos eles acoplados por tubos aí de uma forma bastante simples, levando todo esse biogás para dentro de uma usina, e essa usina joga no sistema elétrico. Então, eu acho que a sua pergunta é um pouco... Eu separei ela em 2, tá? Eu acho que deixa a agricultura, ela vai precisar ainda de muito fertilizante, mas uma agricultura que cada dia mais uma agricultura convencional regenerativa, porque para esse 25-20 ser aplicado no solo e absorvido pela planta, ela precisa de carbono no solo, porque você tem que reestruturar esse solo, senão a planta não absorve esses nutrientes. Então, o Brasil bate recorde de produção, fixando carbono no solo, reestruturando seu solo, e assim a nossa agricultura convencional é a maior agricultura regenerativa do mundo, porque todo ano que você vê um recorde de safra significa que um produtor cuidou melhor do seu solo e garantiu um plantio direto e a fixação de carbono no solo. Esse é um pouco do resumo. Obrigado. Obrigado. Eu vou, então, passar a palavra para o meu colega Guilherme Leal, vice-presidente aqui do comitê, para fazer o encerramento. Muito obrigada, ministro. Obrigado. Esperamos encontrá-lo em breve. Obrigado, Bianca. A gente passou um pouquinho do tempo, é natural, as dúvidas são muitas dúvidas, muitas perguntas, é natural que a gente queira aproveitar essa oportunidade aqui para endereçá-los diretamente para o ministro. Ministro, obrigado pela participação. Antes de eu fazer o encerramento, um minutinho para uma palavra final. Ministro, por favor. Não, só agradecer e deixar claro que o governo federal está à disposição para continuar essas políticas públicas que a gente tem feito junto com o setor privado. Eu tenho caminhado aí próximos a todos do setor privado para dar escala a essa nova economia verde. Saxida, eu e Paulo Guedes, com certeza, e Marcelo Sampaio, na infraestrutura, né, agora com renovação de frota, devemos caminhar juntos aí para desenhar essas políticas e implementar elas. Obrigado pela oportunidade e o governo federal está aberto ali. Qualquer sugestão, dúvida que vocês tenham, nos acesse. Obrigado. Nós que agradecemos. Então, encerrando agora esse evento, queria novamente agradecer a participação do nosso palestrante, ministro Joaquim Leite, toda a equipe do Ministério que ajudou a viabilizar esse encontro. Agradecer também os nossos colegas dos comitês de meio ambiente e sustentabilidade, de energia elétrica e renováveis, da Bridgestone, pela organização conjunta desse evento, todo o time executivo da Bridgestone,
que deu o suporte necessário para a realização desse webinar. Para quem tiver interesse em ter acesso a esse material, essa gravação do evento está disponível no canal da Bridgem no YouTube. Vocês todos estão convidados a acessar e compartilhar com seus contatos. E para quem tiver interesse em verificar a agenda dos próximos eventos da Câmara Britânica, essa agenda está disponível no nosso site, no www.bridgem.com.br. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, ao ministro e a todos os colegas que estavam envolvidos nessa conversa. Muito bom dia a todos.